Glórias a Deus, aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou estar lendo algumas palavras, está no Evangelho de João, capítulo 17, irmãos. João, capítulo 17. Louvo a Deus por essa oportunidade. Eu costumo bem falar, né? E eu lembro para os irmãos, nós que somos cristãos, nós temos a oportunidade de falar do nome de Deus, de falar da sua maravilha e da obra que Ele fez em nossas vidas todo momento. Nós vivemos inseridos num contexto do nosso trabalho, no meio da nossa família, da nossa vizinhança, onde nem todos conhecem a Jesus e necessitam de ouvir uma palavra de esperança diante de tantas coisas que têm acontecido nos dias de hoje. E quando nós temos a oportunidade aqui no microfone, por mais que a gente faça isso tantas das vezes, a gente chega a temer na base, né? Mas Jesus, Ele dá graça, amém? Os irmãos encontraram? Amém, vamos estar lendo. João 17, a partir do verso 1. E tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Amém. Irmãos, quando nós vivemos a nossa vida segundo o desejo do nosso coração, segundo o nosso entendimento, a gente vive buscando, sempre tem um foco a ser atingido, e o mundo, ele é uma ferramenta do inimigo que usa o mundo para poder nos desviar do verdadeiro propósito de nossa vida. Às vezes a gente pensa que o nosso propósito é nos empenhar em conseguir uma ótima profissão. E aí a gente vive a nossa vida buscando esses objetivos, focado nesses objetivos. Mas aí, pela misericórdia de Deus, a gente ouve, obrigado, meu amado, Deus abençoe, que Jesus tem o que a gente tanto busca nesse mundo, porque por mais que a gente consiga chegar nos nossos objetivos, nós sentimos ainda um vazio que não é preenchido. E de repente a gente ouve falar de Jesus e percebe que Ele preenche esse vazio. E aí nós desistimos de alguns objetivos equivocados e dissemos: não, agora eu vou ver o que é que Jesus tem para mim. E passamos por esta porta, aceitamos a Jesus e viemos, o que é tão pregado, buscar a nossa salvação. Eu creio que todos que entraram por esta porta disseram: não, vamos lá, com a nossa participação, cultuar a Deus junto com os irmãos, evidenciando que nós somos igreja e que estamos aguardando Ele vir para nos salvar, para nos buscar. Mas Jesus, Ele, nessa sua oração, e essa é a oração sacerdotal de Jesus, Ele traz uma coisa intrigante. Nesses versos que eu falei, especificamente na primeira parte do verso 3, Jesus, depois de dizer que recebeu a autoridade do próprio Pai para poder dar a salvação a toda a carne, para poder dar a vida eterna a toda a carne, e aí Ele completa Ele dizendo que a vida eterna é essa: que conheçam a Ti como Deus. Conhecer a Deus. Nós ouvimos muito falar de conhecer o nome do Senhor. A oração que Moisés escreve no Salmo 91, ele fala que Deus, Ele vai nos proteger, vai ordenar aos anjos que acampem ao nosso lado, vai livrar-nos de todo mal, porque nós conhecemos o nome do Senhor. Conhecer o nome é você saber quem a pessoa é
é você reconhecer a sua grandeza. E falando-se de Deus, é reconhecer que Ele é soberano, Criador dos céus e da terra, que criou o universo e toda a sua complexidade, a qual o homem, nem o mais sábio, consegue explicar dentro da lógica humana. Como que funciona a complexidade de todo o universo? E foi Deus quem criou. E quando nós dizemos que conhecemos o nome de Deus, nós estamos reconhecendo essa soberania de Deus, essa grandeza de Deus. Mas Jesus vem dizer conhecer a Deus e conhecer a Ele. Eu costumo falar que quando Jesus cita as 3 parábolas, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo, Jesus está trazendo 3 estados de um coração humano que necessita ser encontrado por Deus. Jesus vai falar da ovelha perdida, e eu entendo que Jesus está dizendo que a ovelha perdida é aquele homem que está no mundo perdido e que necessita ser alcançado, ser encontrado por Deus, e que o pastor ele tem que ir lá e tem que ir buscar. Pulando para a 3ª, Jesus vai falar do filho pródigo, é aquele que já esteve na presença de Deus, é aquele que pediu todos a sua fortuna, toda a sua herança, e eu entendo ali como os dons e talentos, e foi para o mundo gastar no mundo. Só que quando eu olho para a 2ª parábola que Jesus fala da dracma perdida, Jesus vai falar de uma mulher que perdeu a sua moeda dentro de casa, e ela revirou toda a casa para poder encontrá-la. E eu entendo que a moeda é o homem com aquele coração que está dentro de casa, está dentro da igreja, e que ainda não conheceu Jesus. Falando do povo de Israel, Deus ele levanta um profeta chamado de Oséias para poder dizer: vocês vão perecer porque vocês não conheceram a Deus, por falta de conhecimento. Deus ele se revela para nós e trazendo para nós como igreja no dia de hoje na pessoa de Jesus Cristo. E a intenção de Deus é que nós venhamos o conhecer, nos aproximar. Eu costumo dizer que eu entendo através da Bíblia que esse conhecimento de Deus ele está dentro de 3 pilares, para que nós venhamos conhecer a Deus. Sexta-feira nós estávamos na oração, o irmão Márcio usou até essa passagem, de que quando Jesus é indagado pelos religiosos daquele tempo, e Jesus é perguntado por que os seus discípulos não jejuavam, e Jesus diz: porque eu ainda estou, eu estou parafraseando, tá, irmãos? Jesus não diz com essas palavras, mas Jesus diz: porque eu ainda estou aqui, quando eu for vai ser necessário que eles jejuem. Então dentro disso eu entendo que Jesus ele tem para nós, ele traz para nós o entendimento de que esse relacionamento ele é praticado dentro de 3 pilares: a oração, a leitura da palavra e a prática do jejum, a consagração. Nós temos eu chamo de exercício da nossa comunhão. Irmãos, não tem como nós sabermos o que Jesus, o que Deus tem para nós de melhor, se nós não nos aproximarmos dEle, se nós não mantivermos esta comunhão. Quando Paulo vai se despedir na sua 2ª carta à igreja dos Coríntios, Paulo vai citar o que a gente usa como a bênção apostólica. Paulo diz, que o amor de Deus, ele não perguntou se o homem queria ser amado, simplesmente amou. Aí Paulo diz que ele seja convosco, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem saiu do caminho que Deus traçou, e Deus não perguntou se o homem queria ser salvo, ser resgatado, que o homem fosse voltado para o caminho que Ele traçou para o homem. Ele simplesmente veio na pessoa de Jesus Cristo e nos salvou. Mas Paulo vai citar a comunhão com o Espírito Santo. E esta comunhão, irmão, depende de cada um de nós.
Esta comunhão, ela é necessária que nós venhamos vivê-la, que nós venhamos exercitá-la, que nós venhamos praticá-la. E eu digo, esta prática, ela está dentro desses 3 aspectos. E é uma balança, não tem como você somente se dedicar na leitura da palavra, porque aí vai sumir a graça se você não ora, se você não consagra. A oração, você está colocando para fora toda a angústia da sua alma. Tem um hino 577 que ela fala, olha, entrega tudo no altar. Eu entendo que o altar é justamente o momento de comunhão, o momento de relacionamento, onde nós estamos nos relacionando com Deus, praticando um desses exercícios, orando. E quando nós estamos diante da presença de Deus, e o altar, na antiga aliança, era justamente o momento que o homem oferecia o seu sacrifício como um pedido de perdão. E Jesus vai dizer lá no Mateus 5, ele diz, quando você estiver diante deste momento, se você se lembrar que alguém tem algo contra você, volte lá, se conserte com seu amigo. Jesus está falando da sinceridade diante da oração. Eu tenho um primo, e minha mãe é católica, até hoje. Ele estava doente uma vez, e aí a minha mãe fez, vamos rezar por você. E aí começou a rezar o texto, o Pai Nosso. E aí quando chegou na oração do Pai Nosso, justamente no momento onde Jesus ensinou que a gente deve pedir o perdão de Deus da mesma maneira que a gente perdoa aquele que nos ofende. Aí Jesus pega e diz, tia, eu não posso fazer essa oração. Aí minha mãe disse, por quê? Ele disse, porque tem pessoas que me magoaram e que eu não perdoei. É esta sinceridade que o hino 577 está dizendo quando nós chegamos diante do altar. É o que Jesus está dizendo. Se você chegou no seu momento de prática de comunhão, de relacionamento comigo, e se lembrar, porque isso é ação do Espírito Santo, irmãos. Eu não tenho tempo de explicar, mas o Espírito Santo, ele usa justamente a palavra e o momento de oração para poder nos moldar, para poder nos lapidar. E esta oração, no momento que nós dobramos o nosso joelho, ele vem e nos lembra os momentos que nós falhamos, os momentos que nós deixamos de praticar a palavra, que ele usa como a espada para poder nos lapidar. Paulo diz, a espada do Espírito. Paulo diz que é justamente a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos moldar. Nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser lapidados, ser descontaminado do pecado, e o Espírito Santo, ele usa a palavra para poder nos moldar, nos lembrar nos nossos momentos de oração. Irmãos, quando nós entendemos, eu tinha uma expressão que eu falava assim, a melhor coisa que me aconteceu foi quando eu aceitei a Jesus. E aí depois eu comecei a perceber que eu estava equivocado nessa minha afirmação. A melhor decisão que eu tomei foi quando eu aceitei a Jesus. Não tinha uma decisão melhor que eu poderia tomar na minha vida. Mas a melhor coisa que me aconteceu foi quando eu entendi o propósito, o plano de Deus para a humanidade, e aonde é que eu entro neste plano. Quando Jesus diz, você conhecer a Deus como o único Deus e conhecer a mim, Jesus está falando de relacionamento, e esse relacionamento ele tem que ser praticado, e nós só conseguimos praticar esse relacionamento quando nós entendemos o real, o verdadeiro plano de Deus, e aonde é que nós nos inserimos nesse plano, porque senão, irmãos, nós vamos ficar feito a dracma, perdida dentro de casa, praticando até as boas obras,
mas aquelas boas obras que não são geradas pela fé que nos fez aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador, que nos fez reconhecer que é Ele sim quem nos salvou, e que tudo que nós vamos fazer a partir do momento que nós o aceitamos, não é para ser salvo, mas sim porque nós fomos salvos. Tudo isso, meus irmãos, está justamente dentro deste relacionamento. Deus, Ele quer se relacionar. Deus, Ele é pessoal. Ele quer um relacionamento íntimo com cada um de nós. Nós temos o privilégio de ter o Criador de todas as coisas querendo se relacionar, chamando-nos para que nós venhamos entrar no nosso quarto, fechar a porta para poder falar para Ele tudo que, não somente o que precisamos, mas o que nós também está nos afligindo, o que está nos frustrando, o que está nos magoando, é tudo, irmão. Neste momento de comunhão nós devemos entregar tudo ao Senhor. Que o Senhor venha colocar esta palavra no coração como uma semente que caiu em terra fértil. Eu agradeço pela oportunidade, perdão pelo